Eu de novo. Agora no escurinho de cinema, tá, gente? Então tá. É... Contando suavemente, né? Falando em Jesus e Maria Madalena, né? Vocês nunca perceberam, tá? Eu já assisti vários outros filmes mais antigos, né? E agora estão se colocando esses mais novos, 4K, né? Aquela coisa toda, filmagem linda, maravilhosa, mostrando tudo colorido, perfeito. Mas eu já assisti vários filmes, até mesmo da época dos gladiadores, os cristãos sendo dizimados, sabe? Pelos gregos, romanos, naqueles coliseus, entendeu? Com leões, com gladiadores, né? Quem matasse mais cristãos eram os bons de tudo, né? Ou então quem comesse, os leãozinhos lá que comesse, né? Os cristãos. Era festa da galera. Só que no meio disso aí, tem um sentido, sabe? Que sem ser esses mais antigos, né? Antes de Cristo, mas o que vem com a história de Cristo e depois de Cristo, sempre deu para se perceber o seguinte: ele sentiu ela. Vocês nunca perceberam isso, não? Que em todos os filmes, Jesus sente Maria Madalena. Sempre mostra ali, né? É, é, vou começar pelo filme Maria Madalena, que eu assisti, tá? O Evangelho de Maria Madalena, tá? Lindíssimo, lindíssimo. Não vou contar toda a história, né? Porque de repente, quem sabe, alguém se interessa assistir a série. Ela é maravilhosa. Só o finalzinho que ficou assim meio incógnita, porque, né? Infelizmente, os cortes da verdade são os cortes da verdade. Mas ela tinha 19 anos, de uma família hierárquica, né? Dentro do conceito hebraico. Descendente egípcia, tá, gente? Maria Madalena era descendente egípcia, tá? Ela a avó e a mãe eram egípcia e o pai era hebreu, tá? Aos 19 anos ela foi obrigada a se casar. E o pai dela, como ela era a única filha, a preparou, estudou, coisa assim, impossível, coisa assim, inimaginável, tá? De se acontecer naquela época. Mulher saber ler, escrever, entendeu? Cálculo, participar de conversas de negociações, isso aí era absurdo, incalculável. E Maria Madalena, ela tinha, né? O pai dela a formou, né? Então, no seu casamento, contra o gosto dela, é, houve uma situação que os romanos entraram dentro da festa, invadiram a festa, e ela questionou os romanos, falando de uma lei de privacidade, né? Se tinha. E com isso, o dito cujo ao qual ela tinha se casado já começou a se revoltar. Fui enganado. Casei com uma mulher que sabe leis, sabe leis. O cara já ficou pé da vida, né? Sobrepôs a masculinidade. A masculinidade.
E além de ter chorado o tempo todo no casamento, porque ela não queria casar com ele, né? Só que ela já tinha 19 anos, a faixa etária de uma mulher casar naquela época, e até hoje, casam crianças de 5 anos com o homem de 80. E ele faz questão ali de provar que ele consumou o casamento com a criança de 5 anos. Quer dizer, o pedofilismo consentido pelos deuses lá, do Alá, sabe? Javé, não sei mais o que, eles consentem isso, tá? Aí, é, ela foi estuprada na sua noite de núpcias pelo seu marido. Por vingança, porque ele se achou afrontado dela ter dado opinião na mesa do casamento sobre referência às leis. A história é longa. Tá, então vamos pular disso aí. Ele matou o pai dela. Pra variar, ela não tinha voz, como é que ela ia chegar ao povo? Meu marido matou meu pai. Pulsa na cabecinha dela, né? Óbvio. Cidade inteira. País inteiro ia. Daquela época acho que não tinha fogueira ainda não, tá? Penduravam nas ruas, crucificavam, sabe? Matavam a pedras, entendeu? Mas a fogueirinha não tinha ainda não. Ela fugiu. Aí a história continua, tal, 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 e a perseguição desse, né, marido atrás dela, até que ela encontra um romano, se torna escrava dele, ele a salvou, ela se torna escrava dele, entendeu? Mas de uma certa forma ele a entendeu, porque como escrava dele, ele podia usar ela como quisesse. Chegou um momento que ele se aproximou dela com a intenção realmente de usá-la como escrava, tá? Só que quando ela sentiu que ela teve medo, ele percebeu. E houve uma história de respeito entre Marcos, Marcos Vinícius, tá? O romano Marcos Vinícius, ele era comandante, alto escalão. Enquanto ele estava lá em Jerusalém, ele ficava hospedado no palácio de Herodes, entendeu? Era uma situação assim, bem de grau elevado, né? E ele a respeitou. Ele a respeitou. E ela, com isso, começou a compreender que havia um outro lado, né? E ajudou de todas as maneiras que pôde, e de uma certa forma, de um certo tempo, ela se sentiu atraída por ele, né? Porque ele a respeitou, entendeu? Em todos os sentidos. Com isso, chegou o envolvimento dos dois, acho que é uma vez só, entendeu? E um dos parentes que descobriu, né, que ela estava sendo escrava de um romano, veio atrás dela, só que ele encontrou ela no momento que os dois, sabe, tudo muito bonito, tudo muito bem arrumado, sabe? Ele planejou tudo, deu aquele estilo assim de tê-la, sabe? Não para abusá-la, mas sim como respeito, né? Só que esse parente viu e já pôs ela como prostituta por tudo enquanto é canto. Que ela realmente ela não prestava, que o marido dela que tinha razão. Como marido, ele podia fazer o que quisesse. Nessa trama toda, ele conhece a rainha lá de Herodes, lá. E eu não lembro muito bem por causa da água. Ela ajudou ele a sequestrar Maria Madalena e ele a levou para um prostíbulo. Ela era drogada 24 horas por dia. Não sei se era ópio ou alguma coisa, porque esse negócio de droga é ó.
Salomão, meu filho, ó, fez muita fumaça, viu? Salomão fez fumaça pra caramba. Você pode ter certeza disso. E a galerinha aí, ó, tá? Fizeram muita fumaça aí no planeta aí. Aí, eles alugavam 24 horas por dia. Então, assim, ela não tinha noção. Mas ela praticamente ela se tornou a preferida, porque linda, maravilhosa, perfeita, entendeu? E drogada, ela não tinha como se defender. Só que um dia ela conseguiu fugir de lá. Eu não sei se alguém ajudou ou desaperceberam dela. Para isso eu teria que assistir a série novamente. Ou então vocês assistem, né? Aí ela conseguiu fugir de lá. No momento que ela estava fugindo, o intuito dela era se matar. Ela queria um lugar onde que ela pudesse, sabe, se arrebentar toda, porque ela já não aguentava mais isso. E nesse momento, tenho essa percepção que ela é linda, maravilhosa, perfeita. Jesus a sentiu. E em todos os filmes de Chosen também. O que aconteceu? Jesus e Maria Madalena de Chosen, os escolhidos, ele a sentiu e foi até ela. Será que terminou só por aí? Será que a revelação de Jesus e Maria Madalena também não se formou o casal sagrado da visão espiritual e humana do sagrado feminino e o sagrado masculino? É algo a analisar, não é não? Sendo que já está havendo comprovações para isso. Então, assim, eu estou começando a preparar. Já está vendo através de papiros originais encontrados em lá no 1800 e pouco, tá? Encontraram, estão estudando e já está comprovado a união de Yahshua e Miriam de Magdala. Que vem, pode vir, vem com Jesus, por favor, mas Maria Madalena, tá? Chega, tá? Pode ser Jesus e Maria Madalena, não tem problema nenhum, não, gente. Mas por esses motivos e essas percepções que eu tenho, é que a revelação é verdadeira. São pontos, são momentos que eles colocam, né, em filmes que é tipo assim, vou tentar enganar os bobinhos aqui e colocar um pouquinho de verdade pro pessoal ver se situa, se antenua, entendeu? Então é isso, tá? É, Jesus e Maria Madalena, tá bom? Então vão prestar mais atenção nos entrelinhas. As entrelinhas, elas mostram muita coisa. Código da Vinci, Em Nome da Rosa. Perfeitos. Perfeitos. Ah, Inferno de Dante, tá? Inferno de Dante é muito interessante. Mostra muita coisa, tá bom? Beijo, amados. Cada vez mais. Cada vez mais. Em nome de Jesus. Gratidão. A centelha divina que habita em mim, saúda a centelha divina que habita em vocês. Arro! Ahá!